E aí, meus aluninhos queridos! Hoje a gente vai para uma aulinha maneira sobre a filosofia política de Platão. Vou logo avisando que para pensar um pouco sobre essa filosofia é importante vocês entenderem o que significa essa expressão que está aqui no título da aula: cidade perfeita e sofocracia. Calipolis, que é sinônimo de sofocracia, tá bom? E a palavra, perdão, Calipolis, que é o sinônimo de cidade perfeita, e sofocracia, que é sinônimo de governo dos sábios, governo dos filósofos. Essas duas palavras dizem muito sobre a visão idealista ou a visão de governo perfeito segundo a visão de Platão. Lembrando sempre que a filosofia de Platão é influenciada completamente pela filosofia de Parmênides, que é a ideia de que a verdade é perfeita, absoluta, plena, eterna e imutável. Então Platão entende que tudo que tem a ver com a política também deve se pensar nesses mesmos termos, a partir de uma ética perfeita, de uma virtude perfeita e de uma sabedoria perfeita para produzir um governo perfeito só possível dentro de uma Calipolis, uma cidade perfeita, né? Governada por sábios perfeitos, que são os filósofos. Então vamos pensar um pouquinho no que significa tudo isso na filosofia política de Platão. Bora, galera! Bom, gente, a filosofia política de Platão, ela é muitíssimo importante. É essa filosofia que vai influenciar, por exemplo, toda a sucessão de pensadores e intelectuais, né, desde os filósofos mais religiosos, como Santo Agostinho, né, passando antes mesmo, né, pelo próprio Aristóteles, que vai ser influenciado também pelo pensamento platônico, depois Santo Agostinho, só para dizer alguns grandes nomes, Maquiavel também. A gente encontra linhas do pensamento de Maquiavel dentro da República, e você também vai encontrar muito do pensamento marxista dentro da filosofia platônica. E aquilo que nós também temos sobre o que seria uma filosofia, uma política ideal, também a gente pode encontrar muito facilmente dentro das reflexões de Platão sobre a vida política, sobre a vida na coisa pública. Lembrando, essa aula é sobre filosofia política e não sobre ciência política. Por quê? Há uma diferença básica. Ciência política lida com os fatos políticos, os fenômenos políticos enquanto acontecimentos tácitos, palpáveis. Já a filosofia política é um conjunto de reflexões lógicas, racionais, né, baseadas na inspiração do ideal, o que seria melhor, o que deveria ser. Já a ciência política trata daquilo que é, tal qual se mostra. Na filosofia, nós refletimos sobre o melhor modelo possível, ou dentro da reflexão sobre os melhores modelos possíveis, tentar entender, por exemplo, os piores modelos possíveis, que é o que Platão faz na obra que nós vamos investigar hoje. Gente boa, uma primeira informação didática muito importante. A filosofia política de Platão, ela tinha duas preocupações principais, né? Na verdade, uma só, aqui dividida em dois momentos para vocês entenderem melhor. A sua preocupação com a esfera pública era porque a esfera pública era uma espécie de extensão do indivíduo. Então, o indivíduo se realizaria na vida pública. E a vida pública acontece através do indivíduo, do cidadão, daquele que habita na polis. Por isso, ele procura delinear uma espécie de governo, uma espécie de cidade que garantisse a felicidade de todos os seus habitantes. É a chamada busca da felicidade a filosófica, né, da filosofia clássica, que vai ser também muito bem desenvolvida por Aristóteles, só que isso é tema para uma outra aula. Aristóteles, como seu discípulo, avança em alguns conceitos de Platão, inclusive indo além. Mas aqui Platão propõe uma cidade onde possa ser promovida a felicidade para os seus membros, para a galera da sua alçada, né, para o povo de sua própria cidade, da sua própria comunidade, do espaço público. Por isso o nome República como sendo a sua principal obra. Então, Platão entende que o homem só será feliz em sociedade, assim como Aristóteles também vai recuperar isso, né? Essa mesma ideia. Então a ideia dele é se preocupar com a esfera pública como sendo uma extensão do indivíduo, por isso mesmo, letra B, sendo a possibilidade que o indivíduo tem de conquistar a sua felicidade plena. Ou seja, o indivíduo só pode ser feliz dentro de uma cidade que seja governada, né? Uma cidade governada perfeitamente. E tem três princípios muito importantes na obra A República. Primeiro,
para chegar ao modelo de cidade perfeita, que a gente viu lá na apresentação da aula, né? Nós precisaríamos ter um governo todo conduzido por reis sábios, filósofos, né? Como os governantes da atualidade. Bom, também podia aparecer uma fotinha deles nessa hora, dos governantes sábios da atualidade. Então, a ideia é que o governante ele deveria ser sábio, né? Então, isso seria uma máxima. O rei deveria ser um filósofo. A segunda máxima, para a gente manter sempre em alto grau, né, essa sociedade de sábios, o estudo, a educação deveria ser universalizada. Os jovens teriam que obrigatoriamente, as crianças e jovens deveriam obrigatoriamente ir para as escolas, né, para se prepararem tanto intelectualmente quanto fisicamente para serem os reis sábios das próximas gerações, os governantes sábios. Uma espécie de aristocracia dos sábios, tá certo? Um pequeno grupo de sábios governando era o melhor modelo que Platão entendia, pelo menos é o que a gente extrai do diálogo dele, A República. Né? E um terceiro elemento da filosofia de Platão é crítica à propriedade privada. Interessante, né? Não é a mesma crítica que o Marx faz, mas é ali o embrião da mesma crítica que o Marx faz, ou que o Jean-Jacques Rousseau vai fazer, também influenciado, muito provavelmente, pelas leituras de A República de Platão. Beleza? Então, A República de Platão é o livro onde a gente mais extrai o pensamento político de Platão. Primeiro, né, a ideia de um Estado sábio e poderoso, né, governado por sábios e defendido por valentes soldados. A universalização do ensino, né, o ensino como sendo algo universalizado, né, que garanta a continuidade do sistema dos sábios, a produção de sábios, né, por outros sábios. E, por último, a crítica à propriedade privada. O sujeito não pode ter interesse em propriedade, porque se ele tiver interesse em propriedade, ele vai crescer no egoísmo e não vai se preocupar com a coisa pública, com a coisa coletiva. Beleza? Entenderam aí a síntese da obra em 3 tópicos. A República de Platão em 3 tópicos. Não é suficiente, jamais será, mas para nós, né, para refletir ali a nível de ensino médio, né, de exame nacional do ensino médio, tá valendo. Vamos para o próximo? Aqui eu quero mostrar para vocês como é que deveria ser. Bom, a cidade perfeita de Platão, né, na mentalidade de Platão, ela deveria se organizar em cima daquilo que é justo, em cima daquilo que é correto. Era assim que ele entendia. Então, para Platão, a boa política, ela preserva os valores da justiça e da corretude, da honra, da ética, tá bom? Platão, então, imaginou a vida numa polis sendo necessariamente uma vida em grupo, como a gente falou no slide anterior, porém baseada na justiça e na corretude. Isso bem simples, não tem mistério nenhum, é a mesma coisa que nós esperamos hoje em dia, tá bom? Só que Platão foi o primeiro a sistematizar essas ideias, ou escrever sobre essas ideias com a profundidade com a qual nós nos encontramos aqui. Beleza? Vamos avançar no raciocínio para vocês entenderem melhor o que seria essa política perfeita, essa cidade perfeita, governada, essa Calípolis, né? Calíope, né? Ou Calil é a palavra perfeita, né? E a palavra polis, cidade ou agrupamento ou vários. Por isso a ideia de a Calípolis, um modelo de vida em grupo, onde só assim o ser humano poderia ganhar a felicidade, alcançar a felicidade. Beleza? Vamos avançar? Então, nesse momento, a gente vai entender um pouco de onde veio esse pensamento político de Platão. Ele não veio do nada. Ele não veio só porque ele era discípulo de Sócrates, mas porque Platão tem uma trajetória política. Essa cidade perfeita, né, que a gente viu até agora, ou esse modelo ideal de política, vem de uma trajetória política na vida de Platão. Platão, ele foi um soldado, assim como Sócrates. Interessante isso. Né? E Platão, ele veio de uma família de políticos. Né? Parece que ele é descendente de um dos últimos reis de Atena. Acho que foi o seu avô, né? Que foi rei de Atena. Inclusive, ele lutou na guerra do Peloponeso. Né? Aquela guerra que, inclusive, inspira o filme Os 300 de Esparta. Vivenciou a tirania dos 30, depois vocês dão umas pesquisadas para ver melhor, né? Encontrar mais informação sobre o governo dos 30, a tirania dos 30. Viu seu mestre Sócrates morrer por causa da política. Né? É o modelo democrático da Atenas antiga que vai
da Grécia Antiga, que vai condenar Sócrates à morte, e é daí que nasce o desejo de Platão, revoltosamente, de criticar a democracia ateniense. E ele foi conselheiro do governante da Sicília, né? Inclusive, esse cara ficou com raiva de Platão, né? E vendeu ele como escravo, né? Então, Platão conhecia os meandros do espaço político. Olha só, tá aqui, ó, ele foi descendente de duas pessoas importantes. O rei Crodo, né? O rei Codro, que foi o último rei de Atenas, acertei. Também foi descendente de Solon, um dos legisladores mais importantes da antiga Atenas, da antiga Grécia, né? Então, Platão, cara, tinha um berço político organizado. Ele não era um cara que estava pensando do nada, não, gente boa. Platão entendia o que estava acontecendo no mundo político e se deparava com as injustiças do mundo político de maneira muito veemente, principalmente o golpe mais duro, que foi a condenação de Sócrates, né? Onde ele começa a questionar, será que a maioria está sempre com a opinião correta mesmo? Interessante essa reflexão. Daí a ideia de democracia não apenas como governo do povo, mas também de governo para o povo. Será que sempre eu posso apostar na opinião da maioria? Será que eu sempre posso apontar a opinião da maioria como sendo a correta? Não é possível que a unanimidade esteja errada? É interessante isso, né? Vamos refletir um pouco mais sobre isso mais para frente, sobre os problemas da democracia a partir da visão política de Platão. Um outro momento importante aqui, né, só para vocês lembrarem o que eu estava colocando agora, né, como foi influente a morte de Sócrates para a vida de Platão. Platão é considerado, nessa obra aqui, do pintor francês Jacques-Louis David, ou Jacques-Louis David, né, como sendo esse cara aqui, ó. Tá vendo? Com amarelinho. Vou botar aqui um vermelhinho para a gente ver melhor. Aqui, ó. Platão seria esse cidadão aqui, né? Platão, né, é apresentado para nós como sendo um cara muito próximo de Sócrates. E ele está de costas ali, representando a sua indignação, né? E aquele papiro ali embaixo, muito provavelmente, representa os primeiros escritos de A República, mostrando um Platão já maduro, né? Uma filosofia madura. Como é uma pintura, é uma representação, ele coloca ali Platão, né? O Jacques-Louis David coloca Platão numa condição de homem mais maduro, mais velho, tá certo? E aí tá uma marca profunda na filosofia de Platão, né, gente boa? Essa marca da filosofia de Platão se deve exatamente pela influência do seu grande mestre Sócrates. E é baseado na filosofia de Sócrates que Platão desenvolve a sua própria mentalidade filosófica, baseada na honra, na justiça, na virtude ensinadas por Sócrates. Olha só, gente, para Sócrates, né, e é o que vai ficar de legado para Platão, ele entende assim, ó, tudo que há de mais importante numa sociedade, na polis, na cidade-estado, o que há de mais importante é necessariamente a ética, a virtude, a justiça, a coragem e a sabedoria. Para Platão, isso continua sendo uma máxima. E ele vai identificar que a democracia ateniense agora caminhava para a demagogia. Era uma filosofia demagoga. Era uma filosofia sem virtude. Era uma filosofia baseada apenas na vontade conveniente dos homens. Beleza? Então, Platão vai questionar essa demagogia. Inclusive, ele vai dizer que a distorção da democracia é a demagogia, porque a democracia ela vai abrir mão da ética, da virtude, da justiça, ela vai abrir mão da coragem, ela vai abrir mão da sabedoria, para ficar uma coisa da vontade plural, onde não há uma direção clara do que deve ser seguido. E aí Platão entende que isso é demagogia, porque abre espaço para negociata, abre espaço para a entrada da corrupção, a substituição da ética, a substituição da virtude. A justiça começa a ser relativa, ele vai trazer isso por causa de Trasímaco, né? Você vai ver aí Trasímaco representando um sofista, dizendo que a justiça é uma balela, que a justiça é mera conveniência e ela não é necessária, ela não pode existir de fato. Então a coragem passa a ser relativizada e a sabedoria passa a ser desnecessária. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, era mais fácil ser malandro do que sábio, se é que vocês me entendem. Então a ideia é mais fácil ser demagogo do que de fato defender
a democracia. Então, quais são os pilares da filosofia ideal para Sócrates, para Platão e depois para Aristóteles? Ética, virtude, justiça, coragem e sabedoria. Beleza? Então vamos avançar para a gente continuar entendendo como é que se deu esse processo. Né? Por que Platão começa a criticar a democracia ateniense? E lembre-se, democracia ateniense. Platão não estava criticando a nossa democracia, tá? Até porque seria impossível. Mas é o seguinte, eu posso, a partir de uma leitura reflexiva, usar os pressupostos da filosofia platônica e sua crítica à democracia ateniense para criticar a democracia contemporânea, principalmente a democracia brasileira, que é uma democracia recente, verdosa e cheia de conflitos. Diga-se de passagem, cheia de demagogias. Bom, vamos lá. Para Platão, gente boa, era preciso haver uma coisa chamada cidade perfeita. O que é a cidade perfeita para Platão? É a seguinte, uma cidade justa, certo? Que existe quando cada homem cumpre sua função. Platão dizia que a forma correta de governo deveria se espelhar na alma e no ser humano. Juntar a ideia de perfeição com o exercício físico. Para Platão, a alma humana tem funções específicas que conduz o corpo de uma maneira específica. Então, a mente conduz o homem de uma maneira. Os sentimentos que estão localizados no peito conduzem o homem de uma outra maneira. E o baixo ventre, né, onde está ali o intestino, a bexiga, os órgãos sexuais, são a parte instintiva, necessárias, mas que precisam ser equilibradas com as emoções, né, o sentimento de coragem vindo aqui do peito e o sentimento de razão vindo da mente. Então, o homem seria tripartite, assim como a cidade perfeita também deveria ser. E é o que a gente vai ver aqui para frente. Então, resumindo esse slide, Platão entende que uma cidade justa é uma cidade onde cada homem cumpre o seu papel. Homem aqui, lembrando que é homem e mulher também, cumprindo o seu papel. Papéis pré-determinados pela estrutura social que Platão e a cidade de Atenas e a filosofia épica, né, da Grécia clássica pensava para o homem, tanto quanto para a mulher, inclusive para a criança, para os reis, para os ricos, para os militares e para os trabalhadores comuns, ainda podendo ser considerados como cidadãos. Então, o que é a Calipólis? Seria um lugar, cidade perfeita, onde os filósofos, que seriam os verdadeiros conhecedores da verdade, através da contemplação do mundo das ideias. Lembra da última aula a gente falando sobre o mundo das ideias? Na última aula nós falamos sobre o mundo das ideias e nós explicamos que o mundo das ideias é o lugar de onde Platão entende que toda inteligência real vem. É o lugar onde o sol nos ilumina perfeitamente, onde a vibração do sol nos atinge, representando a iluminação filosófica. Essa iluminação filosófica ela vem do mundo das ideias. E aqui, no mundo dos sentidos, o ser humano seria capaz, então, de refletir o mais próximo possível da verdade, né? Saindo da caverna, do mundo das sombras, e sendo tocado pela iluminação do sol, da inteligência filosófica, da sabedoria filosófica. Então, ele deveria, como sábio, e aquele que é iluminado pelo sol da sabedoria, é o que ele vai dizer lá no mito da caverna, né? Na alegoria da caverna de Platão, né? Ele entende que nós deveríamos tomar, então, os sábios, né? Deveriam tomar as rédeas da administração pública, da administração da cidade. Então, para Platão, a finalidade da política seria realizar uma cidade justa, através da educação dos seus cidadãos, homens e mulheres, veja, certo? Platão entende que a cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, né, que são os professores, né, que são os homens, na verdade, os cientistas são os homens experts em administrar alguma coisa da cidade, tá certo? E protegida pelos guerreiros, bem como mantida pelos trabalhadores. A sociedade platônica ela é meio piramidal, tá? Ela funciona como uma pirâmide. E essa pirâmide tem na base os trabalhadores, porque eles são os menos capacitados para as outras funções e são perfeitamente habilitados para os trabalhos braçais. E os guerreiros são dotados de coragem, honra e força para poder defender a cidade. Os cientistas, né, ou os técnicos, são os perfeitos para a administração. E os sábios
os perfeitos para tomar as rédeas dessa administração e dar o norte para os cientistas, para os soldados e para os produtores. Então, a cidade platônica está dividida em cientistas, guerreiros para proteger a cidade, cientistas para administrar, guerreiro para proteger... Eu tenho dificuldade, mas assim não parece... Ah, não, mas tá certo. Guerreiro para proteger, pá. Aí, às vezes, a gente quer colocar o guerreiro para ser o sábio. Aí não dá certo, se é que você me entende. Então, aí o que é que acontece? O sábio para governar tudo, o cientista para administrar sob o comando do sábio, o guerreiro para proteger e o trabalhador braçal, o homem comum, para produzir aquilo que é necessário para a existência econômica da cidade. Beleza? Vamos lá, deu uma bugada aqui, mas eu me lembrei. Vamos avançar então para o próximo slide? Senhoras e senhores, essa é uma imagem do filme O Doador de Memórias. Né? É o lugar ginasial onde, onde a administração da cidade é altamente tecnocrata, burocrata, mas é uma cidade considerada perfeita. Né? O que seria então a cidade perfeita para Platão? Para Platão, o cargo de governador deve necessariamente ser exercido pelo rei filósofo. Essa você vai aprender fácil, porque a gente está falando isso desde o primeiro slide. Segundo, ela seria parte racional da cidade, responsável pelo acesso ao bem comum. O rei filósofo, ele garante que o bem comum é acessível a todos os homens, gente boa. Então, o rei sábio é aquele que procura governar para todos, mas não que dá o governo para todos. Vocês me entenderam, né? Há uma diferença entre o governo para todos, que seria o papel do rei sábio, e o governo feito por todos, ou a democracia, o poder nas mãos do povo, que é o que Platão vai justificar como sendo algo perigoso, porque a maioria nem sempre enxerga as coisas da maneira como deve ser enxergada. Mas o sábio é mais preparado para enxergar as coisas como as coisas devem ser. Sendo assim, Sócrates, no livro 8 da República, promove o seguinte discurso conversando com Glauco. Pois bem, Glauco, então estamos de acordo que na cidade que busca uma organização perfeita haverá a comunidade das mulheres, a comunidade dos filhos e de toda educação, assim como a das ocupações em tempo de guerra e de paz, e serão reconhecidos como soberanos os que se revelam os melhores como filósofos e como guerreiros, porque o sábio tem que estar preparado para o tempo de paz e para o tempo de guerra. Seria um sábio perfeito. Interessante, né? Para saber gerir os administradores no tempo de paz e os guerreiros em tempo de guerra. Essa é a ideia do sábio soberano para a construção da Calipólis, da cidade perfeita. Beleza? Entendemos o que é o rei filósofo e já entendemos também o que é a cidade perfeita. Não é assim, galera? Então, Calipólis, cidade perfeita. Governada pelos sábios, sofocracia. E no meio desse diálogo com Glauco, Sócrates, então, desenvolve a seguinte ideia. Sócrates aponta que o homem é composto por 3 almas, que vão exatamente ser as almas que vão compor também a cidade. É a alma racível, aquela que pensa. É a alma sensível, aquela que sente a coragem, a virtude, onde estariam depositados os sentimentos virtuosos do homem, que são comparados ou puxados com os sentimentos instintivos, que estariam aí na região do baixo ventre. Se vocês forem observar, a gente tem aqui a cabeça, né, com a alma racível, o peito do homem, né, como sendo o lugar dos sentimentos, e essa região aqui, é a região do baixo ventre. Essa região aqui, do baixo ventre, seria o lugar onde o ser humano é puxado apenas pelos seus instintos, pelos seus apetites, e aqui não haveria garantia de que tudo isso seria saudável, ou que o homem se comportaria racionalmente, inteligentemente. Sem os instintos, o homem não teria desejos e não teria impulsos para avançar. Sem os sentimentos peitorais, o homem não teria virtude nem coragem. Sem a mente, o homem não teria como ser filósofo, como ser sábio. Do lado de cá, nós temos a mesma divisão, né? Onde nós temos os magistrados, que seriam os reis filósofos. No meio, seriam os corajosos, os guerreiros,
e o baixo ventre aqueles que atendem às necessidades básicas e fundamentais da sociedade, tal qual num corpo individual, a extensão se dá, como a gente viu lá atrás, no corpo coletivo da humanidade. Vocês me entenderam, né? Então o homem é dividido em 3 almas, a cidade também é dividida em 3 almas. Então eu tenho 3 almas para o homem, 3 almas para a cidade. As 3 almas do homem, a mente, o peitoral, o coração, né? Aqui a mente é a sabedoria, o peito a virtude e a coragem, e o baixo ventre os desejos, as apetições e as necessidades fisiológicas. Na cidade a mesma coisa. A cidade seria governada no topo pelos reis sábios, a razão. Seria protegida pela couraça peitoral, pelos soldados virtuosos e corajosos, certo? Responsáveis pela proteção da cidade. E por último, a classe dos produtores, trabalhadores, né, que seriam aqueles que atendem às necessidades básicas. Esse seria o fluxograma, o organograma da cidade perfeita para Platão, beleza? Vamos para o próximo slide? Então, depois que você vê aquele desenho do corpo, né, para exemplificar tanto o homem citatino, o homem da cidade, o cidadão, você também vai ver agora como é que esse desenho se projetava na coletividade. Era o Estado responsável pela educação primordial, básica, até os 20 anos de idade, onde esses homens iam, esses seres humanos da alma de bronze, que são os mais novos, né, no caminho para aprender sobre a maturidade e a sabedoria. De lá eles seriam distribuídos para saber se eles iam para a alma de prata, né, que seriam aqueles guerreiros, eles iam estudar para ser guerreiros, né, dos 20 anos até os 30. E aí, a partir de então, quando ele chegasse aos 50 anos, ele ia para uma espécie de doutorado para aprender a ser filósofo. E aí sim ter condições de governar, né, de ser o rei sábio. Veja, no Brasil nós temos algo parecido com isso. Você só pode ser presidente da República a partir dos 40 anos de idade, por causa do conceito de maturidade. Então, o homem sábio é o topo da cadeia alimentar, ou melhor dizendo, da cadeia governamental, da cadeia política. E ele é um homem maduro, experiente, sábio, que passou pela educação do Estado lá dos 7 aos 20 anos, que se dedicou ao exercício do corpo físico, né, a ginástica, literalmente, dos 30 até os 50, e dos 50 em diante, ele estaria se dedicando à mente reflexiva, à mente filosófica, para poder governar bem com a maturidade do corpo e da mente. Era assim que entendia a filosofia platônica para escolher aqueles que seriam selecionados. Isso é um pouco, literalmente, gente, uma nascente de uma eugenia promovida pelo Estado. A seleção dos melhores. Porque alguns serviam só para ser guerreiros, outros iam servir apenas para ser mão de obra bruta, né? Que seriam a alma baixa, né? A baixa alma ou a terceira alma, que seria a alma dos produtores para a cidade. Beleza? Ficou claro, né, gente boa? Qualquer coisa, você dá uma voltadinha e me vem falando tudo de novo. Aí eu vou explicar de novo para você. É bom que eu não preciso gastar 2 vezes minha saliva. Não é assim, gente? Vamos avançar? Então, gente boa, nesse slide a gente caminha para o final da nossa aula. Agora há pouco nós vimos que Platão oferece uma reflexão sobre como os homens devem ser selecionados para evitar a derrocada do Estado, para evitar a derrocada do bem comum. Platão entende que existe um modelo ideal e o modelo ideal ele se desafia e ele não é perene, ele não dura para sempre. Inevitavelmente ele vai passar por processos de degradação. E ele queria escrever sobre essas degradações para que a gente pudesse identificá-las. Então, ele entende que nós temos o modelo ideal e as suas digressões, ou melhor, as suas degradações, as doenças do Estado. Nós temos as formas de governo e as suas deturpações, como, por exemplo, a sofocracia, que é o governo dos sábios, tem uma tendência a cair na timocracia. A timocracia é o governo baseado apenas na virtude, na honra e na coragem. Só que quando eu tenho uma timocracia, que é um governo baseado apenas na honra, na virtude e na coragem, eu não vou falar sobre a sofocracia, porque como o próprio Sócrates diz no Diálogo à República, já foi bem explicado antes. A timocracia, então, ela incorre no interesse absoluto pela riqueza, porque quem recebe honra, o virtuoso que recebe honra, ele acaba se destacando e acaba se acostumando com a condição de destacado, de diferentão. Como ele é diferentão, ele é melhor do que os demais. E ele acaba tendo interesse, o ser humano acaba se corrompendo e tendo interesse pelas riquezas. Sendo assim, a timocracia, né, ela vai migrando para a democracia.
Perdão, ela vai migrando para a oligarquia, isso. Porque eu tenho um pequeno grupo de homens, né, que pede o poder, porque ele acumulou riqueza vinda da virtude e da honra. Ele era um homem corajoso e foi recebendo prêmios, meritocracia. Só que um pequeno grupo consegue isso. E esse pequeno grupo se organiza para se manter no poder a partir do poder que já conquistou. Então ele não precisa mais ser digno do poder. Basta ele ter posse, basta ele ter riqueza, e o poder agora passa a ter a função de manter o seu status. E ele para de se preocupar com o bem comum, porque agora nós temos um modelo oligárquico. Essa oligarquia, que é a deturpação da timocracia, e a timocracia, a deturpação, né, da sofocracia, então a gente vai ter o seguinte: quando a oligarquia ela é muito tensa, ela vai degenerar para a democracia. Quando ela degenera para a democracia, a gente vai ter o seguinte: a oligarquia vai pedir democracia, porque o povo vai ficar cansado de ter só os superpoderosos no topo da cadeia, né? Aqueles que têm dinheiro, pequeno grupo dominando o grande grupo. E aí o grande grupo resolve dar uma espécie de golpe e tira o pequeno grupo de ricos do poder e assume o lugar. Isso parece com o comunismo marxista, né? A Revolução Socialista de Marx. Muito provavelmente Marx lê a República para poder desenvolver suas teorias, seus pensamentos. Beleza? Então a ideia aqui é a seguinte: a democracia ela é o resultado da decadência da oligarquia. Então, na oligarquia, o homem quer poder, riqueza e divisão social para manter o status de separação. Na democracia, eu diluo a participação dos poderosos e trago, então, a participação geral. Eu aumento a liberdade. Porém, quando eu começo a aumentar a liberdade, eu começo a criar um estigma de demagogia. Porque agora tudo é relativo, as liberdades, todo mundo vai ser tratado como igual, né? Vai ter uma diluição dos valores de individualidade, e Platão entende que isso vai gerar um comportamento com autoridades fragilizadas. O aluno não respeita mais o professor, né? O filho não respeita mais o pai, né? O bandido não respeita mais a polícia, né? Nem a jumenta respeita mais o carroceiro. Essa é a ideia de que na democracia a gente vai diluindo para o patamar da demagogia. Né? A gente chega no espaço de demagogia. E por último, a gente vai para a tirania. Né? A demagogia causa uma náusea na sociedade. E a gente sente a necessidade de um herói. Esse herói é a transição para a tirania. É o cara que vem dar a resposta para os corruptos que vieram dele. Por isso a imagem que você está vendo aí. Né? Necessariamente o heroísmo acaba flertando com posturas autocratas, né? Uma decisão unilateral. Né? O ser humano começa a decidir por si só, né? Ele fragiliza o espaço que antes era democrático, ele vai quebrando as relações pela beligerância, ele vai querer necessariamente fortalecer o discurso da violência, da raiva, do ódio. Essas falas não são minhas. Essas falas estão escritas no livro 8 da República, que você pode baixar em PDF e ler, escrita 2.400 anos atrás, mais ou menos. Então você vai ver que Platão já refletia sobre o herói que vem da democracia corrupta e que vai passar a flertar com um discurso que na época não existia essa fala, totalitário, mas o discurso tirânico, que é o que Platão vai chamar no livro A República. E Platão vai dizer o seguinte: a timocracia tem os timocratas, a oligarquia tem os oligarcas, e a demagogia tem os demagogos, né? Assim como a democracia tem os democratas. Mas com as suas deturpações, nós chegamos na demagogia, que são os demagogos. E os tiranos são, por natureza, amantes da tirania. Eles gostam de ter o poder em suas mãos e não o poder para o povo. Ele acha que ele é o dono do poder. É assim que funciona na tirania, né? Segundo o livro A República. Leia e faça a sua própria reflexão. Não fique apenas na minha. Critique. Filosofia é para isso mesmo, é para a gente criticar a parada. É para você não concordar com nada mesmo, não. Se você não quiser concordar, você não precisa concordar. Só marca isso aqui na hora do Enem. Sofocracia, timocracia, democracia, oligarquia, democracia, demagogia. Demagogia é tirania. É assim que funciona. Beleza? Ficou claro, né, pessoal? As formas de deturpação do governo, segundo Platão, tá? Depois que eu abro mão da sofocracia, se eu abrir mão da sofocracia, eu vou cair na timocracia, eu vou cair na oligarquia,
Da oligarquia eu vou para a democracia, que seria um estágio intermediário, tá? Mas a democracia ia possibilitar a demagogia, e com a demagogia eu caminharia para um nível conturbado de tirania, onde um homem apareceria uma figura autocrata, monocrata, né, flertaria como sendo o único que poderia tomar decisões. Parece com o dia de hoje, não parece não, gente boa? Vai refletindo aí, filosofia serve para isso. Vamos avançar para o próximo slide? Então, gente boa, com esse slide a gente chega no final da nossa aula e agora a gente vai fazer uma breve retomada, uma revisãozinha ligeira, como bom nordestino que a gente é, né? A gente vai relembrar algumas coisas que a gente viu na aula de hoje. Primeiro ponto que vimos hoje, a filosofia política de Platão está expressa na obra A República, obra que ele trata sobre uma crítica à democracia ateniense, que foi a democracia que matou o seu mestre, Sócrates. E ele começa a refletir, será que a maioria sempre tem razão? Não seria possível que a maioria se degenere na demagogia? E aí ele propõe a sofocracia. Né? A sofocracia é o governo dos sábios gerindo a cidade perfeita, a Calipólis, né? A cidade da esperança, né? Aquele bairro que tem perto da rodoviária. No quarto ponto, nós vimos que os homens estão divididos em uma tricotomia, bem como a própria cidade. Então, nós temos a alma racível, a alma emotiva e a alma irracível. A da razão, a das emoções virtuosas e, por fim, a alma dos desejos. Bem como na cidade nós temos os sábios, né? No peitoral nós vamos ter os guerreiros responsáveis pela proteção e no baixo ventre os trabalhadores responsáveis pelas necessidades básicas dos seres humanos. Se refere então à justiça como sendo o óbvio do bem comum. A cidade perfeita é a construção do bem comum. O sábio e a alma em virtude são a justiça e a ética. É assim que funciona a cidade para Platão. Gente boa, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu dei o meu melhor para vocês e eu espero verdadeiramente que vocês tenham curtido o nosso papo de hoje. Gente boa, não se esqueçam de 3 coisas muito importantes. Nesses tempos de dificuldade, não percam 3 coisinhas. Não percam o foco, para a gente se dar bem no Enem. Não percam a esperança, nem tampouco percam a fé. De coração, pense bem e não perca jamais a fé. Que Deus abençoe vocês, galerinha. Até o próximo encontro.